Pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui. Senhor, nesses poucos minutos que vamos falar, que o Espírito Santo conduza cada palavra que sair deste púlpito. Nós entregamos, Senhor, essa audiência em Tuas mãos, que nós sejamos abençoados com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que privilégio podermos nos reunir, termos esse maravilhoso companheirismo que estamos tendo. A comunicação é da natureza humana, porque é da natureza divina. Daqui a pouco nós vamos entender um pouco mais sobre isso. A comunicação é da natureza humana, porque é da natureza divina. O homem é um ser em constante comunicação, por meio de palavras, textos, expressões faciais, corporais e até com o silêncio. Isso mesmo. Muitas vezes a gente imagina que a comunicação é só o ato de falar, mas por meio de palavras, textos, expressões faciais, corporais e até com o silêncio, nós estamos comunicando, passando uma mensagem. Afinal, quando nós ficamos em silêncio, preste atenção nisso, quando nós ficamos em silêncio e ouvimos outra pessoa falar, o que é isso? Nós estamos demonstrando atenção, respeito pelo que a outra pessoa está falando. Quantas vezes você vai conversar com alguém, você começa a contar uma história e a pessoa que termina a história, né? Você não consegue continuar. Então, quando você está em silêncio, você está se comunicando. Aquilo que a pessoa está falando com você é importante. Você está dando atenção ao que ela está falando, você está respeitando a pessoa que está conversando com você. Tem um ditado que diz: quem cala, consente. Ditado popular. Pastor Mauro comentando sobre as crianças. Às vezes o filho quer conversar com o pai, quer contar o que aconteceu durante o dia, como foi a escola, comunicar, falar, se expressar. E o pai está cansado do serviço, a mãe está cansada da luta do dia, ou está no celular e não dá atenção. E não dá atenção porque imagina assim, é criança, pastor Mauro comentando. Não vai falar, o que vai falar de tão importante assim? Mas para aquela criança aquilo é importante. Então, pastor Mauro tem falado muito, e nós que somos jovens e vamos nos casar, amém? Acho que não tem muita gente querendo casar não, né? Amém? Amém. Amém. Nós temos que ter atenção com isso, né? Quando, se for profecia, amém, pastor comentando. Quando nós tivermos nossos filhos, pensarmos, estamos sendo ensinados desde hoje, né? Por mais que esteja cansado, por mais que o dia foi tumultuado, dê atenção. Aquilo faz uma diferença enorme na vida daquela criança. Tem um ditado que diz, quem cala consente. Só que nós sabemos que não é bem desta maneira. Muitas vezes, quem fica em silêncio é porque já cansou de falar. Às vezes o pai fala, filho, não faz isso. Fala a primeira, fala a segunda vez, fala a terceira, fala a 10ª. Adianta falar? Então, às vezes, ele não fala. Não é que ele está consentindo com aquilo que o filho está fazendo, não. Ele sabe o resultado daquilo, lá na frente. Só que adianta? Às vezes o pai fala e o filho ainda responde de maneira agressiva. Chato, enjoado. Fala isso para o pai, né? O filho respondendo. Filha, não vai. Não, eu vou. Filha, não vai. Chega em determinado momento que não é que a mãe está consentindo com aquilo, só cansou de falar. Não adianta, então cada um tem que ter as suas próprias experiências. O pai e a mãe muitas vezes estão tentando poupar o filho de bater a cabeça na parede, mas o filho quer bater a cabeça na parede.
Chega em determinado momento, quando é jovem, né, quando já tem consciência dos seus atos, não deixa bater a cabeça na parede, vai pegar experiência com isso e corrigir suas atitudes. Muitas vezes, então, não é quem cala consente, às vezes cansou de falar, ou não fala porque se falar pode ser agredido, pode ser agredida. O que resta então? Ficar em silêncio. E a agressão não só física, mas também verbal, né? Fala, retruca. Ou, em alguns casos, se falar, pode ser até agredida. Tem que falar e sair correndo, porque senão pode ser até agredido. Não existe sociedade sem comunicação. Portanto, quer você queira ou não, a comunicação é um fator preponderante para que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Eu não gosto de me comunicar, eu não vou me comunicar. Não existe essa possibilidade. O profeta fala na mensagem influência. Quer você acredite ou não, parágrafo 17, mensagem influência. Quer você acredite ou não, a todo momento nós estamos influenciando e sendo influenciados. Quer você queira ou não, a todo momento nós estamos comunicando, transmitindo uma mensagem. E qual mensagem você transmite? No seu serviço, na sua faculdade, dentro de casa, com sua mãe, com seu pai? Vale nós refletirmos sobre isso. O irmão Natanael expressou muito bem, colocou muito bem as formas de comunicação. E destacando um pouquinho da comunicação assertiva, ela é baseada no equilíbrio. Todos sabem, mas nunca é super enfatizado. É o maior milagre que Billy Paul viu na vida do profeta, do seu pai. Equilíbrio nas situações difíceis. A comunicação assertiva é baseada no equilíbrio. É a capacidade que uma pessoa tem de se expressar de forma franca e sincera, sem negar, sem invadir o direito da outra pessoa. Então, repetindo, a comunicação assertiva é baseado no equilíbrio, a capacidade que uma pessoa tem de se expressar de forma franca e sincera, sem negar, sem invadir o direito de outra pessoa. Renato, só uma participação aí, pode? Não vai te atrapalhar, não? Nessa fase de ansiedade extrema, nós temos que ter muito cuidado, porque fica todo mundo agitado. Todo mundo tenso. Às vezes, o que está falando está certo, mas é de forma agressiva, por causa da ansiedade, todo mundo nervoso em casa. Às vezes, o marido fala uma coisa para a esposa, uma coisa certa, mas o tom de voz é agressivo. O que mais impressiona não é o que a gente fala, é o tom, é a forma como a gente fala. Isso é uma realidade, meu Renato. Todas as famílias, inclusive a minha, eu sou a esposa em casa, mas pode notar, todas as famílias estão assim, se não tiver cuidado, por causa da ansiedade, do estresse. Não está falando coisas erradas não, mas a maneira que está falando, a forma é agressiva, o tom de voz. O que mais impressiona, às vezes a esposa fala, não, o que ele falou está certo, mas foi o jeito que ele falou que machucou. Foi o jeito que ela falou. Por exemplo, o almoço está pronto. O almoço está pronto. Mudou completamente. Às vezes a esposa responde, sim, o almoço está pronto, pode vir almoçar. Sim, o almoço está pronto, pode vir almoçar. Tá vendo? É coisa certa, né? A frase está certinha, mas a maneira de falar, o tom de voz, agride. Querida, que hora que o almoço vai ficar pronto? É uma coisa. Que hora que esse almoço vai ficar pronto? Até que hora? Puxa. Viu como mudou? E nesse período, irmão Renato, de ansiedade, o irmão Natanael falou, é muito fácil, nós estamos alfinetando ao outro o tempo todo em casa, com a maneira de falar.
Estou estressado, agora eu tenho que descarregar meu estresse em cima da família, em cima dos filhos. Eu tenho que me desabafar. Vai desabafar em cima da esposa? Vai desabafar em cima do marido? Vai desabafar em cima dos filhos? Aí entra isso aí que o irmão está mostrando. Equilíbrio nessa situação que o mundo todo está passando. Ter equilíbrio e conservar a atmosfera de lar. Conservar aquele tom baixo de falar um com o outro. De dialogar, de conversar um com o outro. Então, viu, irmão, Nael, todos, vamos prestar atenção nisso aí. Às vezes é uma palavra certa, está certo, mas a forma de falar é o que eu mais, as reclamações que eu mais ouço no escritório. Foi o jeito dele falar. O jeito dela falar, que agride a gente. Então esse milagre, nós precisamos nessa hora que o mundo todo está agitado e vai agitar muito mais, vai perdendo o controle, nós não podemos perder o controle. Manter a calma, conservar a atmosfera de lar. Nessa hora de muita agitação, desculpa eu interromper o irmão. O senhor sempre nos ajuda e até uma confirmação, daqui a pouco a gente vai ter um ponto, uma história do irmão Brana nesse sentido. A comunicação assertiva, ela é de fundamental importância, preste atenção nisso. Vamos falar um pouquinho no natural, depois no espiritual. Pois a partir do momento em que as informações e as mensagens que se quer e que precisam ser transmitidas são passadas com transparência, com objetividade, com clareza, com coerência, as chances de que a sua interpretação sejam corretas e de que um bom trabalho seja executado e que bons relacionamentos sejam construídos aumentam consideravelmente. Então, na comunicação assertiva, você tem esse benefício. Quando a informação é transmitida, quando a mensagem é passada de maneira correta, a chance de execução, se for de outra pessoa, se for um serviço, por exemplo, um líder falando com um funcionário, ele vai executar de maneira muito mais fácil, de maneira objetiva. E claro, nos relacionamentos, falando enquanto jovem, isso é fundamental, porque quando você se comunica de maneira clara, coerente, objetiva, você constrói um relacionamento. Talvez já aconteceu com você, você manda uma mensagem, a pessoa responde de uma maneira e você fala, mas não foi isso que eu quis dizer. Houve uma falha na comunicação. A comunicação não foi objetiva, não foi clara, não foi coerente. Em um desses pontos houve uma falha. E normalmente, é muito importante isso, eu não gosto de mandar mensagem, e até brinco, manda áudio. É porque a mensagem de texto, escrita, a pessoa recebe ela de acordo com o espírito que ela está naquele momento. Se ela amanheceu triste, se ela foi ofendida, um bom dia que você dá, às vezes a pessoa entende que não foi um bom dia que deveria ser. Então, é do estado de espírito que a pessoa está, ela recebe aquela mensagem. E não é exatamente o que você quis transmitir. Então, nós precisamos ficar atentos quanto a essa comunicação. Em uma empresa, quando a comunicação é assertiva, evita-se que o retrabalho, fazer de novo aquilo que já foi feito. Então, quer dizer, passa a tarefa, aí faz, aí o líder chega e fala, não está certo, eu não te pedi para fazer assim. Por quê? A comunicação não foi clara, não foi objetiva. Tem que ter o retrabalho, fazer de novo aquilo que já foi feito. O tempo de execução, quando se comunica de maneira assertiva, quando você sabe o que você vai fazer, é bem menor. Você gasta menos tempo executando aquela tarefa, porque você sabe o que você está fazendo. Isso resulta em quê? Em menos conflitos internos, equipe trabalhando de forma coesa para juntos alcançarem bons resultados.
Se toda hora você entrega a tarefa e o chefe fala que está errado, tem algum erro de comunicação ali. Aquilo acaba gerando conflitos. E claro, a equipe vai desunindo, começa a reclamar daqui, dali. Quando você menos pensa, os colaboradores ali estão trabalhando mais contra a empresa do que a favor da empresa. Por quê? Não tiveram uma comunicação assertiva. Falamos de empresa. E no lar, quando se tem uma comunicação assertiva, quantos benefícios podem ser conquistados? Quantos problemas acabariam ou nem existiriam se a comunicação assertiva fosse feita? O pastor comentou, muitos dos atendimentos é pelo jeito que a pessoa falou. São coisas que, se tivesse mais atenção, mais equilíbrio, mais comunicação assertiva, esse problema seria evitado. Nem precisaria vir até o escritório, falar com o pastor a respeito desse problema. Então preste atenção à importância da comunicação assertiva. No serviço, nós vimos que ela faz total diferença. Imagine no lar. Quantos problemas acabariam ou nem existiriam? No lar, o filho deve ter o seu direito de falar, expor seus pensamentos, seus sentimentos, sempre respeitando e sem negar, sem invadir o direito das outras pessoas que moram naquela casa, o pai, a mãe, o irmão. O pai, o marido, deve ter o seu direito de falar, expor seus pensamentos. A gente ouve, não é casado, mas ouve, né? Bom, se eu falar uma palavra, minha mulher vai falar 10. Eu prefiro não falar. Aí guarda aquilo para ele. Então o marido, o pai, tem o direito de falar. E quando nós vimos isso no começo, quando você faz silêncio, quando você ouve o que está sendo falado, você está dando atenção. Isso demonstra respeito. Não adianta falar que respeita o marido, respeita a esposa, se na hora que ela vai falar, você não deixa ela falar. Não adianta falar que ama, se na prática as atitudes não demonstram isso. Então o pai, o marido, deve ter o seu direito de falar, expor seus pensamentos, sentimentos, de maneira equilibrada, respeitando a esposa, os filhos, sem negar, sem invadir o direito deles. E da mesma forma, a mãe, a mulher, a esposa, ela tem o direito de falar. E marido, é hora de ouvir. Tem hora de falar, tem hora de ouvir. Jovem, tem hora de você falar, tem hora do seu pai falar, tem hora da sua mãe falar. Todos têm o direito de expressar seus pensamentos, seus sentimentos. Agora, estava até aqui, pastor, muitas vezes não é o que é falado, e sim como é falado. Agora, muitas vezes não é o que se fez, mas como se fez. O irmão Natanael citou esse livro, nós vamos compartilhar no grupo da mocidade, e também está à disposição da igreja em um PDF, para quem quiser ter. Relembrando geração, relembrando a vida de um profeta. O livro foi escrito por Angela Smith, ela é neta do profeta, filha de Rebecca Branham e George Smith. Profeta, na parte do testemunho, esse livro é da seguinte maneira, são irmãos, né, pessoas que conviveram com o profeta, a irmã Angela Smith e o irmão George Smith, colheram depoimentos e montaram esse livro sobre o dia a dia, as atitudes do profeta. Na página 264, tem uma história que Billy Paul, dando seu testemunho, conta. O tempo, rapidamente a gente vai encerrar aqui. Em Tucson, eu tinha um quarto nos fundos da casa que usava como escritório. Nós recebíamos centenas de cartas todas as semanas. Eu lia todas e respondia boa parte. Mas se tinha alguma pergunta, papai não me deixava responder. Ele respondia tudo. Então, Billy Paul contando do lar, né? Billy Paul, William Branham em casa.
Um dia, papai e eu estávamos no escritório verificando as correspondências e meu filho Paul, filho de Billy Paul, um garotinho de 2 anos, vinha e se agarrava às pernas do vovô, agarrava as pernas de William Branham, esperando ele brincar. Paul era seu orgulho e alegria, e papai, sempre que podia, passava um tempo brincando com ele. Então, o irmão Branham tinha atenção com o neto, tinha tempo para ter atenção, para cuidar do neto. Só que naquele momento ele estava respondendo às cartas, não tinha como parar. Assim que seu papai e o Paul era seu orgulho e alegria, sempre que podia passava um tempo brincando com ele. Desta vez ele lhe disse, então o irmão Branham disse para o Paul, o seu netinho de 2 anos, assim que seu papai e eu terminarmos as correspondências, o vovô vai brincar no quintal com você. Trabalhamos mais um pouco e Paul veio novamente. E de novo papai disse que estávamos ocupados, mas brincariam juntos mais tarde. Na terceira vez que ele nos interrompeu, ai, hein? Tá lá o irmão Branham e o Billy Paul respondendo, trabalhando, fazendo ali, né? Respondendo os irmãos, e o menininho de 2 anos passando para lá, para cá, quer brincar. Na terceira vez que ele nos interrompeu, aí Billy Paul, né? Eu lhe dei uma palmada em sua fralda que o fez deslizar pelo chão. Era raro o papai intervir quando o Paul estava sendo corrigido. O irmão Branham não interferia normalmente. Mas desta vez ele o pegou no colo, pegou o bebezinho e começou a consolá-lo. Ele disse: o vovô disse que vai brincar com você quando terminar o trabalho, mas não posso agora. Paul parou e disse, uma criança de 2 anos, tudo bem, e foi para o outro cômodo. Então papai se virou para mim e disse, guarde a máquina de escrever. Assim o fiz. E ele disse, Paul, sei que você deve corrigir seus filhos, mas você fez da maneira errada. Eu disse, não, eu não fiz. Eu disse diversas vezes e ele estava agindo errado. Ele sacudiu a cabeça e disse, uma criança tem um anjo especial com ele. O mesmo acontece com uma pessoa doente ou mentalmente incapaz de cuidar de si mesma. Aquele anjo permanece protegendo elas o tempo todo. Quando você bateu em Paul, você o fez com raiva. Primeiro de tudo, este é o jeito errado de corrigir uma criança. Segundo, você não apenas atingiu a criança, você atingiu o anjo. Jamais faça isso de novo. Você deve corrigi-los, mas faça com amor e não dessa maneira. Do contrário, você ofende o anjo dele. Ele também disse que temos um anjo dentro de nós, que não sai do nosso lado. Isso é para você. Tem um anjo dentro de você, dentro de mim, que não sai do nosso lado. Mas se é uma criança ou deficiente mental, o anjo tem mais controle sobre suas vidas. Eu lembro disto e desde então observo para fazer do modo correto. Aceitou a correção. Quão bom é quando a gente ouve a correção. Arrepender não é falar que arrependeu, né? É chegar lá naquele ponto, dar meia volta, fazer diferente. O menino precisava, o pastor comentou, fez a coisa certa da maneira errada. O menino realmente estava atrapalhando, mas não era daquela maneira, com raiva. A correção é com amor. Na vida de papai, Billy Paul falando de William Branham, em primeiro lugar estava o Senhor. Pais, seu filho pode falar isso? Pai, mãe, na vida de papai, em primeiro lugar estava o Senhor. Depois o povo, depois sua família e então ele mesmo. Esse livro é muito bom, são histórias do profeta William Marion Branham. Sem comunicação não existe sociedade. Imagine cada um fazendo o que quer, na hora que quer, não respeitando as leis, não respeitando o próximo.
Agora vamos para o nosso lado aqui. Sem comunicação não existe família. Imagina você dentro de uma casa fazendo o que quer, todo mundo, né? Toda a família, pais, filhos, dentro de uma casa fazendo o que quer, falando o que quer, sem respeitar um ao outro. Isto não é um lar, isso é um amontoado de gente, de pessoas em uma casa. Jovem, antes de falar, pense. Renato, antes de falar, pense. Não adianta ser bonzinho com os de fora e em casa ser a pessoa que é, né? Respondendo pai agressivo, mãe agressiva. Então, jovem, antes de falar, pense. Pai, antes de falar, pense. Mãe, antes de falar, pense. A comunicação é da natureza humana porque é da natureza divina. Fechando. A Bíblia nos mostra que Deus criou os céus e a terra. Ela era sem forma e vida, sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, por meio de sua palavra, tudo que existe foi criado. Então, a comunicação é da natureza humana porque é da natureza divina. Haja luz, tudo que existe foi criado. Gênesis 1. Em Gênesis 12, Deus se comunica com Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso nos acompanha hoje. Por isso que você tem uma família bendita. Você faz parte de uma família bendita. Deus se comunicando com Abraão. Nós vemos Deus fazendo a promessa de um filho a Abraão em Gênesis 18, 10. 25 anos depois, aquela promessa se cumpriu. Repetindo, a comunicação é da natureza humana porque é da natureza divina. Deus gosta de se comunicar conosco. Ele se comunica conosco. Ele está se comunicando agora conosco. A palavra de Deus está sendo pregada. Moisés, depois de sair do Egito, chegou a tal ponto que humanamente não tinha o que fazer. Você, talvez neste momento, ou já passou por um momento assim, não sabe mais o que fazer. Um momento de angústia, um momento de aflição. Olhava para o lado direito, montanhas. Para o lado esquerdo, montanhas. Então, dívida, problema. Para frente, o mar. Como que passa pelo mar? E o povo hebreu disse para Moisés, pensando até em desistir, né? Voltar lá para o Egito: deixa-nos sozinhos a servir dos egípcios. Melhor do que morrer no deserto. Para que tirou a gente lá? Melhor morrer no deserto do que ficar aqui, nessa encruzilhada aqui. Melhor voltar para o Egito do que morrer no deserto. Êxodo 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor. Imagine essa cena acontecendo. O maior exército do mundo vindo atrás, o mar à frente, montanha do lado direito, montanha do lado esquerdo. Não havia o que ser feito humanamente. E muitas vezes nós chegamos nessa condição. Senhor, vou cruzar os braços. Não tenho o que fazer. Já tentei, humanamente falando, eu fiz tudo o que eu pude. Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então, às vezes nós estamos parando, esperando, né? Mas meu filho, por que você está clamando a mim? Marche, continue a sua caminhada. Você tem a promessa.
Todas as promessas são suas, como filho e filha de Abraão. Então marche, continue a sua caminhada, custe o que custar, faça o sacrifício que for necessário, mas continue a sua caminhada. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim e diz aos filhos de Israel que marchem? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. Final da história nós conhecemos. E tu levante a tua vara. Aqui a mensagem de Deus, a mão de Deus estendida a nosso favor, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, para que os filhos de Abraão, os filhos de Deus nesta geração, passem por essas tormentas, para que os filhos de Deus, eu, você, continue esta caminhada, apenas permaneça no posto do seu dever. Deus fez o que tinha que fazer, agora é conosco. Deus não fechou-se em si mesmo, surdo, mudo, inacessível. Ele está aqui, Ele está em mim, Ele está em você. Isso está na Bíblia, até a consumação dos séculos, até o fim desta jornada. Aproxime-se da maneira correta, fale com Ele. Deus quer que você se comunique com Ele. Ele sabe o que você quer, mas você tem que se comunicar com Ele. Comunicar como? De maneira assertiva. Seja claro quando for orar. Seja objetivo quando for orar. Fale com Deus. Você é filho. É uma conversa de filho para pai. Então, tenha fé. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Ele atende a nossa oração. Tenha fé, peça aquilo que necessita de forma clara, seja coerente, seja um verdadeiro cristão, e você está fadado a sair-se bem. Deus vos abençoe.